sugerir a gente começar falando desse que começou agora do Saturno em Peixes, que todo mundo fala, né? Que vai durar aí uns 2 anos e meio, vai acho que até o final de 2025, não é isso? Por aí. Daí vai até 2025, ele vai entrar junto com o Netuno em Áries, né, nessa condição. Isso, e daí a gente já pode até falar desse segundo. Na verdade, né, tem uma coisa que acontece, que bom, a astrologia é ciclo, né, sempre será ciclo, certamente. Os ciclos, quando a gente vê esses grandes planetas em ciclos, de Júpiter em diante com os outros planetas, eles se referem a mais eventos e situações que movimentam a sociedade. A astrologia vai indo muito bem, a astrologia. Tem umas fases da astrologia que ela fica tão popular que ela fica meio popularesca até o extremo até, né? Isso já aconteceu, já está acabando já. E ela está começando a sentar mais uma vez agora. Mas ainda tem uns resquícios disso tudo. Tem pessoal que inventa coisa, fala milhares de situações, do tipo assim... quando teve a última coisa que aconteceu, teve eclipse agora. Que o eclipse abriu um portal que vai salvar o mundo. Não tem disso, não tem disso. Tem que avaliar o mapa das pessoas, o mundial. Então as pessoas criam várias expectativas e divulgam certas coisas. E é até bonito, mediaticamente é bonito, mas não tem efeito, é pior para a astrologia. Que as pessoas caem de palma em cima, que não funcionam essas coisas. Mas lógico, os efeitos astrológicos, eles funcionam muito bem em termos sociais, mundiais, econômicos. Em termos pessoais, você tem que transpor essas funções para cada mapa de cada pessoa, mas o seu universo, no seu mapa específico também, nas posições correspondentes. Então não é que são tão genéricos assim. É uma coisa que, falando comigo no outro dia, eu estou conversando, né? De astrologia mundial é uma coisa muito legal, é muito interessante mesmo. Mas tem um pessoal que às vezes não estuda astrologia mundial e vê a astrologia mundial como fosse autoajuda. Vai abrir um portal, então a astrologia mundial dá autoajuda, né? Porque Saturno vai estar em peixes, o novo mundo vai começar a acontecer. Não é bem assim. Não é bem assim. O efeito é diferente. Aquela coisa, as pessoas respondem a essa condição, esses efeitos cíclicos maiores, né? A sociedade responde. Mas vamos pensar uma condição. Os planetas fazem o seu ciclo, se movimentam no céu, eles não fazem as coisas acontecerem. Eles estimulam um período que tem certas propriedades, vamos pensar, astroclimáticas. O que vai acontecer realmente vai ser de cada país, cada situação, e a humanidade também, lógico, em movimentação, respondendo. As gerações estão se movimentando, né? Então, uma coisa que é significativa e importante é você entender esses ciclos, eles estabelecem possibilidades e alterações que a sociedade pode aproveitar da melhor maneira possível ou da pior maneira possível. Mas quem vai é a sociedade vigente, certamente. Agora, eles estimulam certas situações, certamente. Tem alguns ciclos que estão acontecendo, outros que vão acontecer, eles têm um andamento por aqui. Tem uma coisa muito interessante, né? Estamos em 2023 ainda. O Plutão agora entrou em Aquário, ele entrou e saiu. Vai sair em breve. Sim. Ele vai entrar de novo ano que vem, vai sair um pouquinho, depois vai ficar de vez em 2025 para frente. E é significativo, porque ele vai estar no comecinho de Aquário. Quando a gente vê o Urano, ele está a marcha por Touro ainda, e vai avançar por ainda, e quando chegar 2025 ele vai entrar em Gêmeos. 2025. Aí depois vai acontecer também o Netuno, vai entrar também, está passando a sua marcha por Peixe, e vai também em 2025 entrar também no novo signo que é Áries, junto com o Saturno. Então a gente pode pensar a seguinte condição. Nós estamos caminhando para o encerramento de uma série de situações cíclicas, né? Sociais, econômicas, políticas, que já estão em andamento já, mas vão se configurar astrologicamente a partir de 2025. Então não é que ou 2 de janeiro de 2025 o mundo vai mudar. Não vai mudar. É uma coisa muito lenta. É um processo. Começa um ciclo de... É um processo que vai lentamente modificando e demora décadas. Qualquer planeta lento que eu digo são geracionais, Urano, Netuno e Plutão, ou qualquer um, não importa que seja conjunto ou não. Mas qualquer planeta que muda de signo, ele marca um ciclo significativo. Júpiter todo ano muda de signo. O Saturno vai mudar também em 2025. É significativo, novo ciclo. O Netuno, mesma coisa. Né? Urano, mesma coisa, e Plutão, a mesma coisa no comecinho dos graus de Aquário. Então a gente pode dizer que 2025 juntou uma série de posições planetárias que vão dar início a um processo de grandes mudanças sociais. É o seguinte, o Plutão, ele entrou em Aquário, vai sair ou entrar de novo, muito correspondente da outra vez que ele esteve, 1777, 80, por aí também. Urano, mesma coisa, ele vai entrar em Gêmeos, e nessa mesma época,
por volta dessa época, também estavam em Gêmeos do mesmo modo por aqui, 1700, no século Tá. XVIII. Ou seja, né, é uma coisa muito correspondente aos grandes movimentos que aconteceram naquele século XVIII, que envolveu a Revolução Francesa, a Conjuração Mineira, uma série de coisas no mundo inteiro, que envolvia a economia e a sociedade. Então vai começar um processo de grandes alterações. É uma nova Revolução Francesa, olha, é uma nova Revolução Mundial. E ainda vai acontecer uma outra situação que vai juntar também o Netuno em Peixes, que é significativo, que entrou da outra vez em 1874, final do século XIX, teve grandes mudanças sociais também, mas ligado às artes, à música, à espiritualidade, uma série de coisas acontecendo. Então nós estamos caminhando, pode-se pensar assim, estamos caminhando para a finalização de um tempo, que não era de Peixes, está acabando, e nem vai começar agora de Aquário. Sim. Que o pessoal andou tendo muito essa condição, que o Plutão entra em Aquário, vai começar de Aquário. Não, está longe ainda dessa condição. É um processo muito lento. Mas grandes mudanças vão acontecer? Vão. E para cada pessoa? Não necessariamente. Né? A sociedade pode sofrer grandes alterações. A gente pode perceber que a sociedade, de certo modo, socialmente falando, politicamente, economicamente, em todas as instâncias, ela está degenerando, ela está se dissolvendo completamente. Pensar que é o encerramento desse ciclo de Saturno, que deu a volta completa no Zodíaco, entrou em Peixes agora e vai encerrando esse ciclo. Então a sociedade está se dissolvendo, se desfazendo. Né? O Netuno. Netuno em Peixes, né? Então está completando o ciclo dele. Agora, um novo ciclo vai começar por Netuno. Da outra vez que ele entrou em Peixes, foi no final do século XIX, surgiu o espiritismo, o kardecismo, nova forma de arte, música, uma série de coisas aconteceu. E não é só isso, não. O pessoal pensa muito no Netuno com espiritualidade, mas não é só isso. Naquele mesmo período final do século XIX, né, sem ter grandes detalhes, começou um tipo de conceito da física, que não tinha nem esse nome ainda, mas a percepção que existia paralelamente. Do mesmo modo que no espiritismo, o kardecismo, percebia, e mundo, até psicologicamente, o mundo psíquico, percebia esse mundo paralelo, que era o mundo psíquico e espiritual, já muitas pessoas que estavam lidando com a física, não com esse nome, percebiam a existência de uma outra dimensão, outra possibilidade. Ou seja, quando acontecer a próxima passagem de Urano e Netuno em Peixes, certamente ele vai ter uma nova forma de arte, de música, que já está em andamento já. Sim. De arte, idade e tudo mais. E essa percepção de um mundo também invisível, um mundo paralelo. Então, vou pensar assim, a gente já tem essa percepção da espiritualidade que existe nesse outro plano. Nós já temos a percepção que existe a possibilidade de um outro tipo de dimensão, porque é muito claro tudo isso. Temos também a percepção que existe um outro tipo de mundo psíquico, que é meio paralelo como sempre por aqui. Por uma percepção, quando chegar o Netuno, vai ficar mais evidente, vai ficar mais claro, de um dia para o outro, mas começa esse processo. Só que tem uma coisa, o Saturno vai entrar junto. Em Áries, você está falando de Áries ou... Netuno, quando entra em Áries, vai começar um novo processo e vai encontrar junto com o Saturno juntinho. Sim. Então, está muito mais concreto tudo isso. E dá esse tipo de novo enfoque espiritual, social, imaginário, até físico. Junto com o Saturno, vai ficar muito mais impactante. Então, a gente pode talvez perceber que essa entrada do Saturno junto com o Netuno em Áries, e é o início do novo ciclo, dá essa condição. O Netuno entrou em Áries, começou todo esse processo do espiritismo, do kardecismo, mundo psíquico, da física, e junto com o Saturno agora é mais concreto. Só que o Saturno não é tão ligado com as questões piscianas. Não é ruim. Né? Ele não está muito ligado com as questões arianas também. Ele fica na situação de... Então pode ser impactante. Então o que pode acontecer com o Saturno está junto com o Netuno em Áries? Essa percepção desse outro mundo paralelo, ou até do metaverso, que já se começa a pensar nessa condição, pode ser muito contundente, até assustador. Né? Vai ser bom? Sempre é bom. É que nós não estaremos tão acostumados com essa condição de ter esse como tão concreto, né? Então dá essa possibilidade. Não é nem um pouco impossível, nós temos a percepção que esse metaverso ele é muito mais concreto do que a gente pode imaginar. E nós vamos ter talvez a percepção que esse nosso tipo de plano, né, é mais um dos planos de existência. É uma coisa meio pirada pensar desse modo por aqui hoje em dia, mas é uma coisa que, se você vê, é interessante que você vê na arte, né, já começa a manifestar umas coisas desse tipo. Lógico, faz um tempinho já, mas teve Matrix também, que retratou essa condição. Recentemente aconteceu o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é o tal do metaverso, que não é nem um pouco impossível que tenha essa possibilidade, e outras condições também não tão novos, mas não tão velhos também, como o Interestelar.
Existe esse outro mundo paralelo, o tempo e espaço relativo, como Einstein falava. Então, essa condição pode acontecer também. Agora, de modo mais concreto, mais prático, o Saturno ele tem a ver com as coisas estruturadas, com a estabilidade e com a sociedade vigente. Né? Quando ele entrar junto com o Netuno em Áries, o Saturno, quando entra em Áries, é muito dolorido. É a realidade que se impõe de modo alucinante, né? Vibrante. Agora, o Saturno, quando encontra com Netuno, esse tipo de condição de uma sociedade que impõe certas normas e regras, que até de certo modo é necessário, porque tem que se segurar a estrutura social, mas quando o Netuno se encontra com o Saturno, dissolve tudo isso. Dissolve essas instituições e elas perdem o significado e perdem o sentido. Tanto que o Saturno, em conjunção com o Netuno, que é a grande conjunção que acontece nessa condição, ela marcaria, e vai marcar, como já aconteceu outras vezes, início de movimentos socializantes. De um povo que pode se manifestar exigindo ou pedindo, sendo necessário, se rever as condições sociais, políticas e econômicas. Agora, como Urano vai entrar em Gêmeos também, o questionamento das regras, da lei, do conhecimento e das relações. O Plutão entrando em Aquário, que está ligado muito com as questões que falam da coletividade que se levanta porque ele entra em queda, não é nenhum motivo que nesse período, quando houver essa situação com Saturno, Netuno, Urano e entrando no novo agora em 2025, começar um grande movimento mundial que vai ser necessário, por uma coisa meio que forçosa, a mudar a maneira como se lida com a sociedade, a economia e a política. O mundo ele está globalizado, então o mundo ele está integrado. Foi só uma percepção. Estava tudo passando por Capricórnio, então foi uma percepção que a sociedade estava fragilizada. Agora, essas percepções da necessidade de uma mudança, de perceber a necessidade de você avaliar a sociedade, a coletividade, o bem comum, que já aconteceu com o Saturno passando por Aquário, que já saiu de lá, que foi nós percebemos a importância de você dar atenção à diversidade. Quando acontecer essa questão de Plutão em Aquário, aí vai ser esse levante de fato mesmo. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de repente essa condição todinha, mas vai começar a revolta. Que pode ser importante? Pode ser muito importante. Né? O Plutão em Aquário, da outra vez que ele entrou na Revolução Francesa, né, o povo se levantou com líderes, certo? O povo estava oprimido. Então, se eu pensar simbolicamente, eu posso pensar até a seguinte condição. Plutão em Aquário está no que a gente chama de queda. É o poder que vem do povo. Mas é o poder que vem do povo que se levanta. Né? Ele se levanta de modo raivoso. É a classe menos favorecida, esquecida, dos desvalidos. E cada vez aumenta mais, certamente. A concentração de poder econômico ficou muito mais evidente com o Plutão em Capricórnio. Porque por conta dessa condição, os ricos, poderosos, né, fizeram o quê? Centralizaram muito mais o poder econômico. Aceleraram a economia para poder ganhar mais dinheiro, para centralizar mais dinheiro. Aconteceu o que a gente chama de aceleracionismo. O aceleracionismo é um conceito, pode-se pensar que é até um conceito político, que veio da esquerda, o aceleracionismo tecnológico, para que avançar a tecnologia, para que todos pudessem ter acesso a tudo. E foi feito isso nesses últimos anos. Avançou muito a tecnologia. Mas o que acaba acontecendo? Para ter acesso a essa tecnologia, num período de Plutão em Capricórnio, onde centralizava o seu poder e economia, quem que tem acesso à tecnologia? Quem tem dinheiro. Quem tem, ele tem dinheiro. Nós estamos conversando por aqui, não estamos? Sim. Certamente, muito mais gente que tem sem condições de entrar nessa live. Muito mais gente. Portanto, dessa condição, a elite acaba tendo acesso à tecnologia, a elite acaba tendo acesso às coisas comuns, e a classe precisa não tem acesso a nenhum tipo de conhecimento. Isso vai dar origem, então, o quê? Esse tal do aceleracionismo, que até o pensamento de esquerda propiciava a levar a tecnologia para as pessoas, de repente o pessoal que é da elite, né, achou interessante essa ideia. Vamos acelerar e nós vamos deixar muito mais especializada essa tecnologia. O que acaba acontecendo, né? Isso avançou de tal maneira que isso faz com que a classe menos favorecida, que não tem dinheiro, não tenha acesso a isso. E outra coisa, não tem acesso a isso, a educação e a cultura também. E outra coisa, esse avanço da tecnologia fez acontecer o quê? Foi uma furada, né? Fez com que acontecesse o desemprego. Sim. Da crise na economia, na política e na sociedade. Esse é o restante de Plutão em Capricórnio ainda também. E o que acontece? A classe menos favorecida fica cada vez mais achatada. Do mesmo modo que aconteceu da outra vez na pré-Revolução Francesa. E a elite
o poder, né, que nós conhecemos, que é o que temos nossa instância por aqui, e esse povo menos favorecido vai sofrer cada vez mais, sem emprego, sem contato com cultura e educação e nada. Quando o Plutão entrar em Aquário agora, vai ficar muito mais evidente tudo isso. Até com Saturno em Peixes, passando por isso, entrando em Áries, o Saturno que vem passando por Peixes é como se fosse assim, o sonho acabou, nós estamos percebendo a realidade. Entendi. Isso, as fake news acabam, tem de repente transbordando isso. E de repente esse povo que de repente sofria e que entendia que era essa sua condição, vai começar a perceber que não devia ser bem assim. E o Saturno em Áries marca uma grande massa da população que pode se revoltar contra as instituições, e o Netuno, junto com esse Saturno, dissolve essa posição. O Plutão entra em Aquário e o Urano entra em Gêmeos, questionando tudo isso. Então vai começar um processo de grandes mudanças sociais, políticas e econômicas gigantescas, que não vai ser dia 1º de janeiro de Sim, 2025. mas você descrevendo é impressionante. Parece que é um grande quebra-cabeça que as peças estão começando a se encaixar para levar a imagem que a gente não conseguia ver antes. Exatamente. E o Saturno passando por Peixes agora, que tem essa função, né? Lógico, não é só essa função, mas uma delas é fazer as pessoas perceberem a realidade, perceberem que de repente isso está se dissolvendo. John Lennon falou uma frase décadas atrás, que o sonho acabou. Isso é coisa de Saturno em Peixes. Então, a coisa das fake news, das notícias falsas, da realidade, o sonho que de repente não tem mais sentido, traz depressão, traz de repente tristeza, traz um pouco. Né? Que os grandes sonhos são inimagináveis, impossíveis dessa condição. Agora, isso pode levar ao caos? Pode, mas esse caos vai fazer com Saturno em Peixes. Quando chegar em Saturno em Áries, vai fazer com que as pessoas sofram isso tudo, né? E começam a... Aí Urano entra também em Áries, em Gêmeos, e tem esse questionamento. Evidente que com Urano entrando em Gêmeos, a tecnologia avança bastante também. Do mesmo que das outras vezes avançou também. O Gêmeos a cada 84 anos. Ele esteve da última vez na década de 40. Teve um grande avanço tecnológico até por conta da guerra. Até por conta da guerra. Avançou muito a tecnologia da internet, das comunicações, da televisão. Ou seja, de coisas aconteceu, teve um grande avanço nesse sentido. Quando acontecer essa entrada por aqui, também vai ter um outro grande avanço nas tecnologias. Então, existe, lógico, uma tecnologia que vai chegar a todas as massas, todas as populações. Mas a coisa de base, como a internet, todos vão ter acesso. E isso vai favorecer a globalização muito mais alucinante, muito mais forte do que da outra vez, que Plutão teve em Aquário. Então, essa revolução francesa naquela época vai ser uma revolução global. A tecnologia avança muito. As comunicações avançam muito. Novas ideias, novos conceitos. O mundo de vez vai ser globalizado. Isso é certo. Não tem jeito, né? Não tem retorno. Júpiter está caminhando para encontrar com Urano. Júpiter vai encontrar com Urano. Né? Ele vai dar um toquezinho agora no final do ano, mas ele volta para trás. Aí ele vai encontrar de vez com o Urano, Júpiter e Urano, em abril de 2024. Né? Isso é início de uma grande conjunção que é significativa, até para a astrologia é muito bom, viu? Que acontece a cada 14 anos. O Júpiter se encontrando com Urano vai trazer a tendência a reformas sociais que visem a democracia para todas as instâncias. E isso vai anteceder toda essa movimentação em 2025. Então já vão ser uns starts aqui. Então é aquela questão. Os planetas estão se caminhando e juntando, como você falou, as peças para formar um grande jogo que vai começar a partir de 25, que vai ficar tempo no começo do jogo ainda, mas lá para 2030 aí vai ter grandes mudanças. Aí você vai perceber as grandes alterações, porque essas grandes funções vão se desenvolver, vão virar cestas, trígonos e quadraturas. Então vai ter muito movimento à frente por aqui, bastante movimento. Mas já está começando a acontecer desde já. O Urano vem passando por todo. Né? Então essa questão da economia está se esfacelando completamente, está acontecendo. O pessoal andou falando muito, Urano é em touro, né? Então os bitcoins, novo conceito econômico. Da outra vez que ele passou por touro, né? Foi uma depressão terrível no mundo. O que aconteceu então? O mundo teve que encontrar outras soluções para a economia. O que aconteceu? Era período entre guerras e até pós-guerra. Então nós temos que encontrar temas de economia, de administração de bens, de tecnologia. O que aconteceu? Teve desemprego, porque a indústria da guerra tirou muitas pessoas do mercado, né? Os homens, principalmente os homens daquela época eram mais dedicados à produção. E o que aconteceu? A tecnologia avançou de tal maneira que acabou
fazendo que houvesse outro desemprego. Eu posso dizer que foi um outro momento da Revolução Industrial. Uhum. E a economia, né, estava em caos. Tanto que naquele período, né, foi preciso fazer outro tipo de sistema econômico, Sim. tá, para poder manter aquela estrutura. O urânio em touro está em queda. Quando entrou o urânio em touro mais uma vez agora, que entrou em 2020, entrou em 2000 e... Foi 2018, não foi? 2018, não. Quando aconteceu essa condição, nós percebemos que nós temos que voltar a atenção para a ecologia, para o Uma outra ecossistema. Nós estamos pegada, né? Uma outra pegada. surge o Bitcoin, mas não é essa questão, a tecnologia do dinheiro. É aquela coisa que temos que fazer uma reforma, porque está desgastada a maneira como se lida com o dinheiro, com a economia. E a economia que eu digo não é só do dinheiro de bolso, com o ecossistema, com aquela questão da comida, do consumo. Então, isso tem que ser revisto. Inclusive, professor, a consciência de que manter a ecologia, manter o meio ambiente, pode inclusive dar mais dinheiro do que destruir, né? Pois é, nós talvez pudemos ter percebido isso, mas com o Plutão em Capricórnio não se pensou nessa possibilidade. Se pensou em exaurir a natureza. Sim. Cada vez isso até no Brasil, recentemente por aqui, para poder juntar dinheiro cada vez mais. Sim. E o Urano em Touro, né, deu essa condição. A economia não tem mais nenhum tipo de sentido. Está quebrada, porque está em queda nessa condição. E isso faz grandes diferenças sociais. Se o Urano está falando de rupturas e diferenciações, o Urano em Touro teve grande deslocamento, grande diferença em sociedade. A elite e os menos favorecidos. Essa foi a marca principal do Urano em Touro. Né? Não foi só os bitcoins, mas a divisão social. Ou seja, o que aconteceu? Existia tempo atrás tinha aquela coisa. Classe alta, classe média alta, classe média. De repente agora está essa classe bem alta e a classe mais baixa, que estava aqui no meio, está cada vez mais descendo. Tanto que nesse período, tanto que naquela época da Segunda Guerra Mundial, e agora, as pessoas, os jovens, às vezes não conseguem com mais tanta facilidade, entre aspas, né, juntar dinheirinho, comprar apartamento, é mais difícil. Por quê? Porque a economia está centralizada, de tal maneira que tem que ser reformulada. Parece uma coisa meio catastrófica, mas pode ser muito positivo daqui a um período. E nesse período mais à frente pode ser bem legal, porque o mundo vai mudar esses tipos de visões. Mas essas mudanças não vêm de cima. Nunca vieram. Elas vêm de baixo. Né, por uma necessidade que o povo se manifesta exigindo certas condições. E o Netuno, quando junta com o Saturno, que vai entrar em Áries, e vai trazer isso, dois, né? Vai trazer aquela condição de questionar tudo que estava estrutural estabelecido. Tanto que o Netuno com o Saturno, sob Saturno, são movimentos socialistas, de esquerda. Entendi. Dissolve um momento de contenção, de estrutura, de poder, vai começar a perder sentido. E como vai acontecer tudo em Áries, esse pessoal pode se levantar de modo violento? Sim. Sim, violento. Fazer mudança de sistemas. E junto com Urano, com Plutão em Aquário, com força e poder e de uma maneira global. E ainda mais com Urano em Peixes, em Gêmeos, que vai ser questionamento dessas posições, dessas relações. E com a tecnologia, que de um certo modo a classe menos favorecida vai ter acesso, aí então vai ser um momento global. E outra condição pode dispensar também, viu? Nessa condição, Netuno entrar junto com Áries, trazendo um novo período, que é Netuno em Áries, um novo período, a questão de outras existências, outras situações, outros planos também, essa condição podia vir. Eu não acho nem possível que nós temos contato com outras situações de outros planos dimensionais, certamente que sim, dimensionais, físicos, extrafísicos, mas uma coisa louca, né? Aparentemente. Mas está nos jornais todo dia essa condição de que nós podemos ter contato com outros tipos de vida além do que a Terra. Sim. Nem um pouco. Eu ouvi dizer que o fato de Urano entrando em Gêmeos, que tem a ver com a comunicação. Essa percepção de que você pode, assim tão interestelar, né? Você pode, de repente, ter contato com outros mundos, outras dimensões, tem outros seres também que podem ter vida. É impossível? Não, não é um pouco impossível. Tá. Agora, você comentou essa questão, ter contato com outro plano, de pessoas que já morreram, já apareceram, isso já não sei, isso não tenho ideia como seria. Mas ninguém tem ideia, né? Que a gente faz elucubrações, né? Sim. A gente não sabe como vai se manifestar. Mas a transcomunicação existe, né? Ou seja, o próprio Urano em Gêmeos dá a possibilidade de algum tipo de comunicação que a gente não tinha, com uma nova tecnologia. Agora, outra condição do Plutão em Aquário.
A quarta está ligado com as comunicações de massas, pode dispensar essa condição. O Plutão ele ingressou agora em Aquário, só deu um oizinho, foi embora. Foi embora. Ele vai depois, então, ano que vem de vez e vai dar uma embora de novo. Depois ele entra de vez por aqui. Então, uma coisa a se pensar é até o seguinte: esses primeiros momentos que ele ingressou, ele não vai fazer efeito ainda, mas pode dar uns sinaizinhos, leves sinais. Quando ele ingressou, ficou mais evidente, mais divulgado a inteligência artificial. Sim, o GPT, né? O chat GPT. E isso pode ser uma coisa plutoniana, em Aquário, não é nem um pouco impossível. Que é o poder que está ligado com as transcomunicações, com as comunicações de modo geral. Poder que manipula, que dirige as pessoas, e pode ser isso. Tanto que ele entrou, quando ele entrou, já começou a acontecer essa coisa. Verdade. Que não é de agora. E não passou muito tempo depois, dias depois, questão de que um mês, teve um movimento que, não, os cientistas, vamos pensar, vamos repensar como é que é essa condição da inteligência artificial. Verdade. Pode ser muito. Vamos parar tudo, para tudo. Como se eles tivessem condições de parar alguma coisa, né? Eu entendo até o seguinte, né? Essa condição não é real. Ainda é um pouco das fake news ainda, né? Eu não tenho, com Saturno em Peixes, com Plutão em Capricórnio ainda veio e estou em Aquário, eu não creio que realmente alguns cientistas e alguns poderosos que estão lidando com as comunicações parassem esse processo. Talvez só divulgaram, para poder, de repente, acelerar nos bastidores essa condição. Ninguém faria esse tipo de coisa. Né? Então, só der um tempo para chegar, porque eles estão, de repente, mexendo em uma coisa qualquer. É uma coisa meio conspiratória, meio de doido, não é nem um pouco impossível. Com essas condições todas, o Saturno passando por Peixes ainda, o Saturno, o Plutão entrou em Aquário, mas saiu, voltou. Então tem essa possibilidade. Então isso é um caminho sem volta? É um caminho sem volta. Também é muito perigoso. Né? Porque ela, de repente, ela vai fazer com que a cultura e conhecimento não tenham mais valor, a transmissão de conhecimento. De repente você pode, bom, como você consegue fazer. Não sei se alguém já entrou, mas eu já entrei e pedi assim, eu quero uma poesia que fale sobre as luzes, o céu da... E ele faz. Lógico, meio capenga, mas faz. Tá? Isso, de certo modo, vai impactar a educação, a cultura. Vai. Então as pessoas estão tendo cultura e educação, e por conta dessa condição, com esse Plutão entrando em Aquário, né, pode ser a centralização do conhecimento que manipula as massas. Mas, por como o Urano vai entrar em Gêmeos, que avança até a tecnologia também, e até favorece isso, as pessoas começam a reagir contra essas pessoas que manipulam, que dão ideias e informações que, de repente, controlam a população. E é um conceito, né, que até ainda o resquício de Plutão em Capricórnio, né, de centralizar o poder e não passar informações. Que quanto menos informações, parece uma coisa meio chavão, mas quanto menos informação as pessoas que não têm condições tiverem, melhor. Que isso é a verdade que está no topo, que é a elite. Né? Aí tem outro tipo de conceito que é muito ligado ao Plutão em Capricórnio também, que surgiu depois do aceleracionismo, que é a necropolítica. A necropolítica, né, o conceito é de eliminar as pessoas que são desnecessárias. Quem são necessários? As pessoas que nós não precisamos ter mais para, de repente, ter gastos. Temos políticos isso, né? O que seria? Os velhos, as pessoas que não têm conhecimento e cultura. Então, acontece. É lógico, uma doideira pensa, quando surgiu a Covid, alguns pensaram, poxa, pode ser bem interessante, porque de repente elimina uma boa parte da população que de repente não tem importância. E pode fazer com que a elite, né, tenha mais condições. Teve um filme, eu não vou lembrar, foi na sequência dos filmes lá do Dan Brown. De quem? Que é o Código da Vinci, e depois teve um outro que era... Demônios e... Do mesmo, da mesma série? Foi o último que falava daquele vírus que de repente ia acabar com a humanidade. É um tipo de ideia maluca, né? Mas é uma coisa parecida com isso. Foi feito do que eu falo? Não vou dizer essa condição. Mas esse tipo de situação que elimina uma parte da sociedade que não tem cultura e tem educação para servir a elite. Sim. Agora, certamente, quando chegar a essas condições todas em 2025, aí vai ser diferente. Aí o povo vai reagir. Não vai ser de um dia para o outro. Mas cada vez mais sentindo-se achatado, vão perceber que a realidade que eles vivenciam não é tão confortável, né? Ou de repente uma população que vai viver, que perceber que não é porque eu nasci pobre, eu tenho que ficar pobre. Que o conceito da elite é aquela coisa, né? Tem a elite, a nobreza e os súditos, e a pobreza, os pobres, os súditos, né?
E o súdito sempre se entendia como súdito, e assim é a sua realidade, como era na Revolução Francesa. Quando acontecer essa condição de Plutão em Aquário, vão questionar, mas eu tenho que ficar nessa condição de fato mesmo, né? Eu tenho que ficar nessa condição achatada que foi imposta pela sociedade? Aí o povo se levanta. Isso a nível mundial. Mundial. Atenção aqui, ó. Não vai ser na sua casa, nem na minha casa, nem no vizinho. Vai ser um movimento Geral. global, que todo mundo participa, evidentemente. Nós vamos ver a humanidade se movimentando. Que é bem aquela condição, quando eu falo de astrologia mundial, tem o conceito de mentalidade massa, né? Uma coisa mais simples. Por exemplo, houve a época da geração hippie. Nem todo mundo foi hippie, mas houve aquele movimento. Houve a revolução sexual. Nem todo mundo fez isso acontecer, mas vivenciou-se. Algumas pessoas levaram o movimento. A mesma coisa vai acontecer. Então não vai ser uma pessoa, vai ser um pensamento de gente que vai abarcar e vai levantar tudo isso. E vai ter E nós vamos número, como que chama, massa crítica. Ele atinge uma massa crítica. Exatamente. E de repente você nem faz parte desse movimento. Sim. Mas vive aquela tradição. Então esses grandes movimentos talvez não vão impactar no dia a dia, na sua casa, minha filha. Lógico, vai impactar o que é a sociedade, a política e a economia. Mas vai impactar os rumos da sociedade, os rumos da humanidade. Então dá essa possibilidade. Então tem muita coisa para acontecer para frente aí. Vai ser bom? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. É sempre né? para ir para Porque frente, para evoluir. Sempre, né? A ideia é até a seguinte: o que é bom? É muito relativo o que é bom. Né? O mundo vai se ajeitando, vai se acomodando. E a massa também vai se acomodando. Os planetas em movimentação têm essa coisa sincrônica, que mostra essa situação também. Então posso pensar que um está caminhando para, lógico, para a estabilização, para o melhor. Sim. Né? Agora, nós aqui embaixo que temos que nos ajeitar com essa condição que está acontecendo no mundo. Porque o mundo vai mudar. O mundo vai mudar e é bom você começar a pensar. Em termos práticos, uma coisa que você pode se pensar. Bom, Saturno está em peixes. Então, aquela coisa, você tem sonhos, você tem grandes ideias, então trabalha para isso, meu filho. Não fica só na igreja, na ideia e pensando. Trabalha para isso. Por quê? Porque sim. Porque é assim. Está no plano físico. De que jeito? Do único jeito que existe, que é trabalhando. E a Saturno já sonha mais, né? Só que está tendo informação, como vocês sabem todos por aqui também, né? Eu aprendi muito isso na minha época da faculdade. O arquiteto tem um grande sonho, faz aquelas linhas curvas, depois acabou o sonho, tem que ir para a obra, tem que levantar a parede. Sim. Né? Agora Saturno em peixes. Não é mais para sonhar, agora é levantar a parede. Então, não deixa de sonhar. Agora, se você entender que esse padrão agora, tudo que eu sonhei, idealizei, eu não consigo realizar, então sinto muito, vai ter quem faça. Então fica para trás. Sim. E de repente, ou sai concretizar seus sonhos, vai conseguir fazer esse tipo de coisa. E Saturno em peixes? E evidente, Saturno em peixes vai trazer outra condição. Tudo que era farsesco, tudo que era charlatanismo, o que não tinha sentido, era falso, vai cair por terra. Isso pode colocar nas religiões, nas leis, nas crenças, nas terapias. Eu tinha um questionamento que era essa passagem do Saturno em peixes, o quanto ele vai influenciar a questão das igrejas, a questão da religiosidade. Vou pensar uma situação, né? Nas crenças de modo geral, qualquer tipo de crença. Nós vamos ver certas verdades, vai se tirar aquela casca polida que existia, né? E vai ser ver a realidade de fato mesmo. Isso não quer dizer que ao arrancar a casca vão de repente ficar decepcionados. Mas vamos ver o que é a verdade de fato mesmo. Então nós vamos perceber certas situações. Isso abarca as crenças de modo geral, a filosofia, a ética e a moral também, em todos os sentidos. Mas também nos nossos dia a dias próximos aqui, até as terapias. Então vamos perceber que de repente as pessoas que usam as terapias, quaisquer que sejam, desde florais ou o que for, se aquilo você divulga, você usa aquilo e não tem consistência, vai cair por terra. Porque é uma coisa, eu não entendo de aromaterapia, nem muito, nem florais. Tá. Mas se a pessoa que com florais, aromaterapia, ela não tiver explicação concreta por que aquela coisa funciona, vai cair por terra. Eu digo o seguinte, até na astrologia já está começando a funcionar já isso. Porque pode perceber, tivemos uma época na astrologia que, nossa, era uma festa. Cada um falava cada coisa, que era uma coisa absurda. Você já percebeu que começou a parar um pouco disso? Sim. Tem
muitos astrólogos, que eu digo eu, você, e muita gente que está aqui olhando por aqui, já começa a falar, gente, Mercúrio retrógrado não é isso, Revolução Solar não é só isso. Ou seja, as verdades estão caindo. Então, as pessoas que não têm consistência nessas técnicas, nessas áreas, não só terapêuticas, que a astrologia não é terapia, mas qualquer tipo de conhecimento, vai cair por terra. Então, pensar assim, uma coisa muito interessante, Saturno em Peixes, o sonho acabou, os charlatões têm que poder acabar. Ou vão ser Não, descobertos. vai ficar, vai sobreviver só quem tem estrutura. Quem tem consistência, ele explica Consistência. por que a aromaterapia funciona, por que de repente floral funciona. Aí tem. E na astrologia já está acontecendo um pouco disso já. Mas o sonho é possível? Sim. Né? Agora, concretizar é possível? É possível também concretizar. Perfeito. Mas se você não conseguir, você pode se perder, cair em depressão, triste por aí afora. Isso é o nosso dia a dia. Perfeito. Mas quando ele está em Áries, aí em Áries é uma coisa interessante, Saturno, que é de modo geral, assim, é como se nós fôssemos forçados. Tem uma coisa que é assim. O Saturno, quando entra nos signos, é como se ele forçasse a humanidade a ser aquele signo. Tá. Então, o Saturno entrar em Áries só vai crescer e realizar-se quem tiver coragem e ser empreendedor. E Entendi. as suas coisas. Senão, vai ser difícil. Então, o Saturno em Áries, ele está de ruim. Se você não tiver coragem, você não consegue fazer as coisas. É Uhum. aquela condição. De repente, é um empreendedor e ficar só reclamando, você vai ficar para trás. Porque quem tiver luta, garra, vai conseguir fazer as coisas. Vai ser Entendi. fácil? Claro que não. Né? Para trazer as coisas para levantar uma parede não é simples, não. E aí vai essa condição. O Júpiter vai entrar em touro Sim, também. sim, Né? sim. O pessoal fala que vai ficar rico, ninguém vai ficar rico. Mas a percepção da importância de lidar com o mundo concreto, isso vai acabar acontecendo. A Entendi. importância do bem material é uma coisa importante. Ele vai começar a encontrar com Urano, nós vamos ter a percepção que, cuidando da ecologia, da economia, e quando eu falo economia, é o ecossistema do seu dia a dia, quanto mais você cuidar dessas coisas, vai ficar mais fácil você poder se manter, Uhum. com novas técnicas, novas formas, novas possibilidades. Então, dá essa condição. E aí vai juntar com um monte de gente se movimentando à frente por aqui. Na realidade, se você olhar os planetas em desenvolvimento nos próximos anos, 4, 5 anos, eles começam a ficar muito bem posicionados entre eles. Urano, Netuno, Plutão, ficam muito bem. Eu não consigo mostrar aqui para Sim, você sim, sim. conhecer isso. Mas as grandes conjunções dos próximos anos, está ótimo. Está ótimo. Ou seja, é um grande período que possibilitará grandes resultados para quem tiver esforço, competência e dedicação e assumir os compromissos e responsabilidades e exigir, né, ou pelo menos lutar para que as coisas possam se A modificar. maturidade Se você não que o Saturno exige. A é, maturidade que o Saturno exige. a ideia de Saturno é a seguinte: quando eu aprendi astrologia, mais de quase 50 anos atrás, é lógico, o negócio de simbólica, o planeta faz isso, mas ele não faz nada. Ele dá aquelas condições, Sim, as condições astroclimáticas, vamos pensar assim. sim. E o Saturno também é aquela condição. As regras agora são essas. Acabou. E que mais? Só isso, as regras são essas. Está em peixes, o que não tem consistência, fora. Seu sonho só se der consistência. Né? Então é bem essa condição. Entendi. Então, Saturno vai exigir essa condição? Bom, vamos pensar assim. Para você conseguir, tem que ter competência e disciplina. Então, sim. Sim, então ele vai exigir certas condições se você quiser. Se você não quiser, não tem importância. Tem quem consiga. Tem quem consiga. Uhum. Ele vai se movimentar esse povo todo à frente para poder fazer grandes alterações na sociedade. Agora, se pensar, por exemplo, no nosso dia a dia com o Urano em Touro, né? Repense seu consumo. Repense como você consome as coisas, desde de roupa, alimento, o que for. Uhum. Uhum. Tecnologias, saco de plástico, tudo, o que for. Mas isso não quer dizer que você tem que, então não vou comer mais nada, o mesmo bem. Não. Use bem as Bom coisas. senso. Use adequadamente. Bom senso. É aquela coisa, o bom senso, mas o bom senso é você viver bem. Uhum. É aquela, para você viver bem, você tem que ser econômico, não simplório. Sim, Então pensar assim, existe diferença. é a grande diferença. Né? Então não seja suficiente, seja necessário. Agora, se você vai comprar uma coisa qualquer, não importa o que seja, se é suficiente, poxa, é pouco. É necessário? Então tá. É necessário? Então descarta. Coisas básicas. De repente você quer comprar
uma bolsa, uma bolsa. Sim. Uma bolsa para você carregar suas coisas, uma mochila. Eu já vi cada um. Nossa, outro dia eu fui num shopping passear já para JK aqui em São Paulo. Eu olhei na vitrine, tinha uma bolsa lá. Eu olhei e falei, Luísa, olha que bolsa. Ela custa R$ 1.500. Essa bolsa, ela falou, não é 15 mil. Eu falei, que é isso? Era 15 mil uma bolsa, né? A gente paga. Agora eu pensar assim, né? Eu quero carregar minhas coisas. Você tem sua mochilinha, tem o seu mochilinho? Sim. Para você passear hoje à noite, depois da live por aqui, você pode, de repente, pegar uma sacolinha de pão de açúcar, um saquinho, né? E levar as coisas. Pode? Mesma coisa? Sim. Mas não precisa. Agora, tem que levar uma bolsa de R$ 15.000? Não precisa. Tem coisas que Agora, é fora, né? Fora mas e se for importante isso? Porque para onde eu vou é importante essa condição. Então é necessário. Entendi. É muito Tudo relativo depende do contexto, né? ao contexto. Então, estamos num momento com o Urano em Touro passando, você tem que usar o que é necessário. Não o desnecessário e nem só o suficiente. Tá. Então, de repente, fala, eu quero comer bem hoje. Então, tudo bem, é necessário isso? Por quê? Porque satisfaz. Então, tudo bem, não tem importância. Então, então vou comer só ovo frito? Não. Agora, essa condição da necessidade, o que está acontecendo agora com o Plutão em Capricórnio ainda passando e com o Urano em Touro? Uma classe que, de repente, não tem mais condições de atingir essa condição, essa situação, começa a sentir falta disso. Mas, ainda é um sentir falta, com o Plutão em Capricórnio e o Saturno em Peixes ainda é um sentir falta que entende que essa é a minha condição. Entendi. Condição. Isso é Saturno em Peixes. Mas quando vai passando cada vez mais, mas essa é a minha condição de fato mesmo, tem que ser assim. É como de repente lá naquele tempo da Revolução Francesa, os súditos pensaram, mas eu não posso de repente ser uma pessoa que tem mais direitos, né? Quem cobre de fato mesmo, então vai ter esse questionamento. Então essas necessidades vão começar cada vez mais a ser evidentes. Então esse pessoal que ainda está usando a coisa só por ser suficiente, porque não tem outra alternativa, vai questionar, mas por que eu não posso de repente ter uma bolsa melhorzinha? Né? Lógico, tem que ser caríssima, né? Mas eu não posso ter condições, já que essa idade, né? E aquela condição, né? Vou começar a fazer comparações. E o Plutão entrando em Aquário, aí nós vamos fazer comparações de fato mesmo. Que o Plutão em Aquário, ele está naquela condição de queda. E até a condição de o Saturno passar por Peixe, vamos perceber muitas coisas que não tem mais nenhum tipo de significado. De que tipo? A elite que, de repente, se diz elite, que nós colocamos nas alturas, que nós fazemos isso. A pessoa tem uma posição superior, e ela é superior. Mas o que faz para ser superior? Né? Tem um filme que sempre comento que está sendo muito adequado com que é essa época. Chama-se, quem assistiu já, quem não assistiu, assista de novo. Assista mais uma vez. Chama-se V de Vingança. Qual? V de Vingança. V de Vingança, né, que acontece a seguinte condição. A população começa a perceber que a mídia ela é farsesca. E de repente começa a se juntar e tem um líder, e ele começa a liderar um movimento de poder se levantar e se insurgir contra a elite. É o que está acontecendo agora. Então, essa mídia farsesca, nas imagens do Instagram, do Facebook, que nos iludem, de repente, né, isso vai se perceber que é farsesco. As fake news vão ser todas desmascaradas, né? Vão. No Brasil vai ser em breve, por sinal, pelos movimentos planetários por aqui. Volta de maio. Bom, mas já está aí já. Mas vai surgir umas coisas que escancaradas do que, de repente, umas coisas escondidas por aqui. Mas isso é outra história. Mas então vai acontecer essa situação. O povo vai se levantar, né, porque vai começar a falar, por que eu não posso fazer certas coisas? Quando? Aí o Urano entrando em Gêmeos em 25 também, vai questionar como são as relações sociais. Por que eu não posso ter contato com a cultura, com o conhecimento? Porque é uma coisa tão reservada a poucas pessoas. Né? Por que a tecnologia ela avançou muito, distribui a comunicação para toda a população, né? Através da internet, dos computadores, eu não consigo nem comprar um celular que consiga acessar uma coisa qualquer. Ou então vai ter essa condição. Né? De ter essas revoltas exigindo direitos, exigindo coisas. Vão ter revoltas, vão ter brigas, conflitos? Vão acontecer. Mas de baixo para cima. Faz parte, né? E faz parte do processo, né? Faz parte do processo, né? Então, é difícil avaliar a esquerda contra a direita. Mas movimentos socializantes vão começar a acontecer. Isso certamente. Isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas o movimento
da elite, Uhum. que essa chata Uhum. que está com força, né, vai abafar essa condição e vai dar conflito. Né? Perfeito. Aí vai ter uma condição que, nesse filme que eu falei para vocês, que é o V de Uhum. Vingança, os governantes não têm medo do povo, mas quando eles se movimentarem, vão temer muito, porque eles não sabem o tamanho do poder do povo. É a revolta, é a revolução, é movimento, que vai acontecer de várias maneiras. O botão entrando em aquário vai trazer, já está trazendo uma série de condições. Quando o Saturno passou por aquário, o Uhum. Saturno, Uhum. nós temos a percepção de como são as várias diferenças sociais que Que existem. foi os Né? últimos 3 anos, que ele acabou de sair, né? Ou seja, movimentos de relação à sexualidade, à diversidade, a questões sociais, ficou muito claro tudo isso. Né? Ou seja, todos nós temos direitos, todas as classes têm direitos, mas a sociedade é toda fragmentada. Hum, Ou seja, cada um tem os seus direitos e exige as suas perfeito. verdades. Quando o Plutão entra em aquário, vai amalgamar tudo. Todo mundo vai estar junto, porque está todo mundo no mesmo barco. Então vai se amalgamar e o povo todinho vai ser aquela grande massa crítica Sim, que vai se levar. Então vai ter essa possibilidade. perfeito. Então, tem muita Perfeito. coisa à frente. Mas, né, vai ser bom? Para o mundo vai ser muito bom. Né? Para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, vamos fazendo nossas coisas. Vai trabalhando, fazendo suas coisinhas. A Né? gente não pode O ficar mundo parando para pensar nisso também, né? Tem que levar a vida e tentar evoluir. olha, dos planetas mais importantes que nós temos no céu, acho que o mais importante é o Saturno. Sim. Ele é o mais importante, chamado tão coitado, tão chamado de maléfico naqueles Sim. tempos antigos, né? E era maléfico? Nossa, se era maléfico, porque era a realidade alucinante, porque o mundo não tinha condições para Perfeito. nada, né? Então era muito difícil de viver. Só que agora com o Saturno passando, ele tem outra percepção, ele é a realidade. Ele é a E realidade. agora ele é a realidade cada vez muito mais E se... forte. Ele faz você ter medo. Sim, Ele sim. Ele sempre dá o medinho, né? não, imenso, medo imenso. Ele faz você perceber o que é o medo e onde é que está o medo. Uhum. E por conta disso, você tendo consciência do medo, você enfrenta. Uhum. O homem corajoso, ele tem muito medo, muito medo. Só que ele sabe o que é esse medo, de onde é que vem o medo. Então ele enfrenta esse medo. Uhum. É isso. O Saturno vai dessa condição. Ele vai dizer, ó, aqui você tem que ter medo. Né? Então, se você enfrentar esse medo, você vai conseguir ter as coisas. Entendi. Tanto planetas, né? Se pensar na evolução dos planetas, depois de Saturno vem Urano. Sim. Se você quer ser livre, enfrente os seus medos, construa a realidade, faça Perfeito. alguma coisa. Se você ficar com medo, ficar inerte, parado, então você não tem coragem de coisa nenhuma. Então você não quer ver o medo. E o Saturno em Peixes agora, né, vai fazer as pessoas perceberem o que pode ser temeroso, o que pode ser o medo. Tá? Perfeito. Alguns inertes, né? Meu Deus, então eu não consigo fazer as coisas? Congela. Pode ser. Pode se congelar. Mas o Saturno, se você se congelar, vai ser pior. Então agora é fazer a coisa acontecer. Sim. E aquela coisa, o Saturno exige isso? Não, são as condições. Uhum. Uhum. Eu estou dando um curso agora que são regras de Mohan, né? E tem uma coisa que é interessantíssima, né, que eu aprendi e sempre entendo desse modo. O Saturno também. São as regras do jogo. Sim. Tá? São as condições de Júpiter, de Saturno, de Urano, são essas condições. O Júpiter então não vai trazer dinheiro, vai trazer você a percepção que você pode ter melhor, viver melhor a vida. Perfeito. Saturno vai impedir o seu sonho, mas vai trazer para você aquela condição. Se você quiser realizar seu sonho, vai ter que fazer alguma coisa. O quê? A única coisa que é possível nesse mundo concreto, que é trabalhar, Material. Material. concretizar. É essa Perfeito. condição. E Perfeito. Urano, as condições são essas. A maneira como se lida com esse mundo material não está certo. Né? Você vai ter que rever o consumo, o alimento e as nossas necessidades. E, de novo, aquela condição, né? Não é o ser suficiente, é necessário. Né? E o Netuno em Peixes ainda passando, ele, lógico, traz um novo tipo de percepção da realidade, é bem legal. Mas ele está muito forte o Netuno em Peixes. Então a ilusão, o sonho fica muito evidenciado. Vou dizer uma coisa para você. Por sorte, o Saturno entrou em Peixes também. Então vai Vai segurar dar nessa uma condição. diminuída isso, né? Vai dar uma. Mas não vai tirar o sonho. Vai fazer, já que eu estou sonhando, então eu posso conquistar as coisas. Tem uma frase de um livro muito legal, ainda existe ainda, que é a Escola dos Deuses. Já falei para você uma vez esse livro, Escola dos Deuses. Uma coisa que é assim:
o mais importante é o sonho. A realidade não existe, o sonho que é importante, né? E é bem aquela condição, e eu concluindo aqui depois das minhas elucubrações gêmeos. Se por um acaso o seu sonho, que você sempre teve, não corresponde a uma realidade que você está vendo agora, lá fora, tem alguma coisa errada. Se você não consegue construir o seu sonho, se o seu sonho é maior do que essa realidade que permite, tem uma coisa errada. O que está errado? A realidade. Vou mudar meu sonho? Eu vou mudar a realidade. Dá para fazer isso? De que jeito? Só pensando. Só se esforçando. Só se esforçando. Então, é importante você se apropriar dessa realidade, né? E fazer ela ser o seu sonho de fato mesmo. Lógico, devaneio não. É história. Né? Mas prática. Como eu comentei de novo, mais uma vez, sempre falo isso, né? Como sou arquiteto de formação, eu aprendi isso na arquitetura. Né? Se eu tenho um projeto, pode ser colocado em pé? Pode. De que jeito? Fazendo cálculo. Perfeito. Não, eu aprendi com um professor meu na arquitetura, né? Uma coisa muito interessante. Né? Uma vez ele fez o seguinte, né? Faça um projeto maravilhoso, faça uma parede bonita, né? E todo mundo fez umas paredes elegantes, tal, Niemeyer, com curvas tal, né? A aula seguinte, vamos aula em campo agora, né? Falei, que legal. Vamos num terreno, um campo de futebol que tinha tijolo, areia, cimento e cal. Falei, pronto, agora faça, levanta seu projeto. Como assim? Levanta seu projeto agora. Nós somos arquitetos. O arquiteto vai passar a planta para o pedreiro. Se você não souber como é a realidade, você não vai conseguir fazer esse projeto. Exato. E eu aprendi isso tipo de coisa. Então, o meu sonho é possível. Então, eu tenho que colocar mais uma grapa aqui, mais um tijolo por aqui, e pronto, domino a realidade e fazer meu sonho funcionar. 2025, né? Se você não se esforçar e ir para a obra, vai dar certo? Não. Não. Desde agora. Desde agora. Entendi. Mas os astros estão andando, né? Lentamente Sim, por aí. Né? sim. Mas é bom mudar tudo isso. E o dia a dia nosso, continua trabalhando, fazendo suas coisas. Fazendo. E não esqueça, o mais importante é o seu sonho. Fazendo. Não devaneio. Não devaneio. Perfeito.